Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar e sou membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros também da UFSCar. Eu trabalho com relações étnico-raciais e educação e também com o ensino de história e da história da África e cultura africana e afro-brasileira. Bom, as minhas pesquisas têm versado um pouco sobre esse campo mais amplo, que é entender as relações étnico-raciais no Brasil, e a especificidade das relações étnico-raciais no campo da educação. A minha última pesquisa, que eu finalizei esse ano, é o meu pós-doutorado, que se chama Relações Étnico-Raciais no Brasil, a pesquisa sobre criança e infância no projeto Unesco, que trata de uma pesquisa histórica de tentar entender a maneira pela qual as pesquisas com crianças sobre as relações étnico-raciais entre crianças ocorreram dentro do projeto Unesco, que foi um projeto idealizado e desenvolvido pela Unesco no Brasil, que tinha o objetivo de estudar as relações étnico-raciais na década de 50. Dentro desse grande projeto haviam outros subprojetos e alguns desses projetos tinham por objetivo estudar as crianças, a infância, no contexto da educação infantil. Então essa foi a pesquisa que eu acabei de finalizar, e ela está dentro de uma pesquisa maior, que está dentro do outro grupo que eu faço parte, que se chama Grupo de Estudos sobre a Criança, a Infância e Educação Infantil, Políticas e Práticas da Diferença, também do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. E dentro desse grupo a gente tem algumas pesquisas que têm tentado entender a maneira pela qual as crianças estabelecem as suas sociabilidades. E eu entro na linha de relações étnico-raciais dentro desse grupo. Então essa pesquisa teve esse objetivo, que era entender como na década de 50 a pesquisa sociológica histórica sobre a criança e a infância se constituía no Brasil. E uma das hipóteses que nós tínhamos, que eu acabei finalizando, chegando nela ao final da pesquisa, era de que havia uma dimensão de um preconceito racial na década de 50 no Brasil, um pouco na esteira do pensamento do Florestan Fernandes. E o que a gente vai identificar é que a pesquisa sobre criança e infância no Brasil, elas ocorrem na esteira das relações étnico-raciais, ou seja, quando se constitui, tanto do ponto de vista institucional quanto da composição teórica do campo, as relações étnico-raciais no Brasil, a pesquisa sobre criança e infância já era feita. Entretanto, essas pesquisas vão cair num certo ostracismo, seja no campo dos estudos de relações raciais, ou seja, no campo dos estudos sobre a criança e a infância, na área da educação. Essas pesquisas do projeto Unesco, que vão tratar especificamente sobre a criança negra, elas caem num certo ostracismo científico, vamos dizer. Então, essas pesquisas elas acabam sendo desconhecidas das pessoas dessa área que tentam estudar isso. Então, um pouco isso que eu finalizei agora, com pós-doutorado, e num âmbito maior, a minha inserção científica tem sido no sentido de entender, de compreender a produção cultural e intelectual dos negros na diáspora, Ou seja, no período posterior, em que os negros africanos são tirados do continente africano e vão para viver a escravidão, essa população tem mesmo vivendo sob a violência da escravidão, eles constituem um pensamento intelectual a partir da sua experiência, a partir da escravidão. E a partir disso, um pouco, esse que é o trabalho que eu tenho tentado fazer. Então, tentando entender um pouco a diáspora africana, a diáspora como um conceito central nesse trabalho de pensar uma outra historiografia dessas populações, e a contribuição desses povos para a cultura brasileira, para a história brasileira. Então é isso um pouco o que eu tenho feito, tanto no NEAB quanto no nosso grupo de estudos sobre criança e infância. Essa tem sido um pouco as minhas áreas de atuação.